Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos lá, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante ao canal do professor, canal simples, feito aqui na sala de casa, mas ajuda bastante, tá? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, a aula de hoje nós vamos trabalhar com Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Esse livro, pessoal, ele foi escrito por 3 autores, Libânio, Oliveira e Toshi. E ele está dividido, pessoal, em 4 partes, que são a educação escolar no contexto das transformações da sociedade contemporânea, ou seja, como você trabalhar a educação escolar dentro de todas essas transformações que está acontecendo na nossa sociedade, a gente já vai ver daqui a pouco o que é. As políticas educacionais, as diretrizes curriculares, e a estrutura e organização do ensino, e a organização e a gestão das escolas, tá? Pessoal, considerar a escola e sua organização como ponto de convergência entre o sistema de ensino, as práticas pedagógicas na sala de aula. O que é convergência, pessoal? Lembra lá dos livros, dos filmes da Veronica Roth? Divergente, separa. Convergente é aquele que une, né, que tem em comum, pontos em comum. Tá? Insurgente não me pergunta, porque aí já a gente vai fugir muito da aula, daqui a pouco eu estou falando de filme aqui. Então, divergente, que é separado, que é diferente. O convergente que tem em comum, tá? Aliás, divergente de diferenças, inclusive, né? E convergente, gente, ó, que une. Então, você tem que considerar o quê? Os pontos em comum entre a escola, o sistema de ensino, que seria, por exemplo, a forma que vai trabalhar, né? E a sala o currículo na sala de aula, aquilo que é aplicado na sala de aula. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem... Como que eu posso dizer? Você tem na sala de aula, o professor vai trabalhar... Não, vamos partir lá de cima. Qual que é o sistema de ensino, pessoal? Construtivismo. Vamos trabalhar o construtivismo. Formar um cidadão consciente, um cidadão integral ali, preparado para o exercício da cidadania e o mercado de trabalho. Então, o sistema de ensino é o quê? Construtivismo. O que é a sala de aula, a escola e a sua organização? Preparar a escola para que o construtivismo aconteça. E o professor na sala de aula, trabalhar o construtivismo. Então, ou seja, o sistema de ensino, ele dá o tema, construtivismo, você vai trabalhar nesse formato. A escola vai se organizar para que isso seja aplicado e o professor vai aplicar, tá bom? Então, assim, tem que considerar essa convergência, ou seja, isso que eles têm em comum. Os 3 vão trabalhar construtivismo. O sistema de ensino dá o tema, a escola prepara a sua estrutura para ser trabalhado aquilo e o professor aplica. O livro, pessoal, ele é dirigido a professores para que se situem quanto aos fatores externos e internos envolvidos na dinâmica escolar. Também para que possam não apenas dominar saberes e competências docentes, mas tomar consciência das intenções dos formuladores das políticas e diretrizes, atuando de forma crítica nas transformações da escola. Olha só, pessoal. Esse livro foi escrito para que os professores eles consigam ali se situar, ou seja, se organizar quanto aos fatores externos e internos envolvidos na dinâmica escolar. O que é fator interno? O que acontece dentro da escola? O que é externo? O que acontece na comunidade local? Tá? O professor precisa se situar, saber o que acontece ali, para ele poder trabalhar. E também para que ele não possa não apenas dominar esses saberes, né? Para que ele possa não apenas dominar esses saberes, essas competências. Não adianta o professor saber tudo aquilo ali e não saber aplicar. Que é o que acontece muitas vezes. A pessoa vai lá, faz a faculdade, é o melhor aluno que tem na faculdade. Quando ele sai da faculdade, ele não consegue aplicar aquilo. Inclusive, ontem eu fiz uma aulinha, hoje, né, eu fiz uma aulinha falando sobre essa questão, né, da transformar aquilo que se aprende na faculdade em conteúdo didático para se aplicar. Então foi muito bacana essa aula, eu não lembro o tema dela agora aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, pessoal, porque é pertinente. Era a letra L. Ler e escrever na escola, o real, possível e necessário. Deu 3 aulinhas essa aula, inclusive. Então, pessoal, no finalzinho da 3ª aula ali, de ler e escrever na escola, eu menciono exatamente isso. E essa questão aqui, para que os professores possam não apenas dominar os saberes e competências, não apenas saber, mas ele saber explicar, tomar consciência das intenções dos formuladores, ou seja,
que são os formuladores e as diretrizes, as políticas? É o quê? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o QSN, que é o Quadro de Saberes Necessários, que é por onde a gente vai se nortear, pelo menos aqui na Prefeitura de Guarulhos, por onde a gente vai se nortear para poder estar trabalhando. Você tem que saber qual que é a intenção daquilo ali. A intenção daquilo ali é formar um cidadão crítico, um cidadão consciente, um cidadão integral, preparado aí para enfrentar esse mundão. Tá? Então o professor também precisa não apenas dominar, mas saber lidar com todo esse contexto, entender qual que é a intenção para poder estar aplicando isso de forma correta. Atuando de forma crítica nas transformações da escola. O que é forma crítica, pessoal? Atuando de forma crítica, trabalhando com o educando, em forma de rodas de conversas, de projetos, sempre considerando a opinião do educando, considerando as suas considerações pessoais do educando, né? A gente fala as considerações pessoais do educando, para saber onde ele está errando, onde ele precisa forçar um pouquinho mais, onde ele está forte, tá? Então, essa é a forma crítica de atuar na transformação da escola, porque a escola se transforma mesmo. Se você pegar a sociedade de 30 anos atrás, nossa, 30 anos atrás é muito tempo. Eu não acho não, olha, eu ainda me sinto um adolescente. 30 anos atrás, eu estava entrando na adolescência, então para mim não passou tão, né? Para mim passou super rápido, não faz tanto tempo assim. Se você pegar 20, 30 anos atrás, a sociedade era completamente diferente da sociedade de hoje. A educação escolar pública e a democracia no contexto atual. Um desafio fundamental. Gente, o que é a democracia no contexto atual? Cara, que problema tratar disso aqui, gente. Vai dar pano pra manga. A educação escolar pública, gente, o que é a democracia atual? A internet, gente, ela foi uma ferramenta maravilhosa, só que ela teve um grande problema. Inclusive, a aulinha, a última que eu gravei, Ler e Escrever na Escola, fala também disso. Acho que na primeira parte da aula fala exatamente disso. Aí eu falo lá um pouco mais aprofundado. E a internet, ela fez o quê? Ela deu muita voz às pessoas, principalmente pelas mídias sociais. Então hoje cada um ali expõe a sua opinião. Muitas vezes as pessoas, não respeita a opinião do outro, que é uma coisa muito negativa, pessoal, porque não pode, né? A gente precisa aprender para conviver em sociedade, você tem que aprender a conviver e respeitar a opinião do próximo. E o desafio grande hoje, fundamental da educação pública, é lidar com essa nova democracia, que é o quê? Cada um expondo a sua opinião, cada um falando aquilo que acha que é certo. Antigamente, a gente sabia do que acontecia no mundo através da televisão, dos jornais. Hoje a internet está ali, ó. Às vezes um crime está acontecendo ali, já está um negócio sendo filmado na hora ali. Então, gente, hoje é um desafio muito grande lidar com isso, porque os alunos hoje estão mais questionadores, cada um tem a sua opinião, e você tem que procurar ali convergir essas opiniões para que a gente entre num consenso, cada um ali não comece o radicalismo dentro da sala de aula. Tá? Então, por isso que é um desafio fundamental hoje trabalhar com essa questão dessa democracia no contexto atual. Questões atuais, pessoal, que afetam a educação escolar pública. Revolução tecnológica, globalização e neoliberalismo. O que é a revolução tecnológica? Nem preciso falar, né? Celular hoje leva o mundo na palma da mão. Eu lembro 20 e poucos anos atrás, quando saiu o celular com câmera. E, aliás, eu lembro mais ainda, 29 anos atrás, né, quase 30 anos atrás, quando o celular veio chegando aqui no Brasil, que foi uma tecnologia esplendorosa, né? Você poder sair pela rua, fazer essas coisas assim através do celular, gente. O telefone celular foi um avanço assim gigantesco. E aí, 20 anos atrás aproximadamente, saiu o quê? Celular com câmera, pessoal. Olha só que avanço, né? E aí o pessoal ficava louco, né? Imagina, um celular que tinha câmerazinha que você já podia tirar foto. E depois disso, hoje nós temos aí celulares com aplicativos aí que, isso é aplicativo para tudo no mundo, né? Acessa banco e conversa com vídeo com pessoas que estão do outro lado do planeta, então foi um avanço muito grande. E isso, pessoal, afeta muito a educação escolar e nós vamos já falar por quê. Globalização, o que é? O livre comércio, pessoal, entre qualquer que seja o fornecedor de qualquer produto, de qualquer mercadoria, de uma forma, pessoal, de diminuir essas tributações excessivas. Por exemplo, eu comprei um saxofone uns 2 anos atrás, um saxofone da China lá, baratinho. Eu até achei que eu não ia receber, ainda bem que eu acabei recebendo. E esse saxofone custou mais ou menos ali R$930, mais ou menos. E quando ele chegou, eu recebi uma carta dizendo que já estava disponível e tal, e chegou um papel junto para eu pagar a tarifa de aduaneiro, alguma coisa assim. Então a tributação, gente, que eu tive que pagar sobre esse saxofone era nada mais nada menos de R$597. Gente, R$600, eu paguei 900 no instrumento, ou seja, 2/3 do valor do instrumento era tributação. Ah, então quer dizer que o instrumento custou 300 e 600 foi a tributação? Não.
eu paguei 900 do instrumento, 600 foi a tributação, ou seja, esse saxofone acabou saindo por 1.450, 1.500 mais ou menos ele saiu. Então, gente, olha que absurdo. Porque você vê que você tem um instrumento ali que, por exemplo, você pega lá 1.400 e pouco, gente, 1/3 do valor, 2/3 do valor era taxa. O instrumento podia ter saído ali por R$1.000, vai. Né, R$930, R$70 de tributação, R$1.000 saiu o instrumento. Não, gente, eu paguei R$600 de tributação, foi uma coisa absurda. E a questão da globalização, ela tenta trabalhar com o livre mercado de uma forma de diminuir essa tributação, diminuir essa interferência do governo, do Estado em cima da comercialização de produtos, de modo a que a pessoa possa produzir um produto um pouquinho melhor, com preço mais baixo, né? Através da tributação, a pessoa acaba tendo que denegrir ali a qualidade do seu produto para que compense para ele vender, né? E mesmo assim ele tem que aumentar o valor porque a tributação é muito alta. Outro exemplo que eu vou dar. Quando chegou, por exemplo, quem gosta de videogame, eu adoro videogame, chegou o PlayStation 4 no Brasil. Gente, o PlayStation estava custando $290 nos Estados Unidos, que na época dava ali uns R$700, 600, 700 reais aqui no Brasil. Mas ele chegava no Brasil, sabe quanto? R$4.000, gente, de $290. Ou seja, de R$700 ele poderia chegar a R$1.000 aqui, ó. Eu pegava R$300 de tributação. Não, R$4.000, gente. Dava para você comprar quase 5 videogames. Só com 4 videogames, né? Com o valor da tributação no Brasil. Quase 5 videogames você comprava só com o valor da tributação. Então, gente, é um absurdo isso. Tá? Então, a globalização busca isso. Ah, mas espera aí. Se eu não me engano, você falou que a globalização atrapalha na escola. Eu já vou dizer como. Vem tá aí. E o neoliberalismo? É o capitalismo excessivo, o controle excessivo do governo, tá bom? Também atrapalha. Então, revolução tecnológica, globalização e neoliberalismo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, impactos e perspectivas da revolução tecnológica. A globalização e o neoliberalismo no campo da educação escolar, olha aí, ó. Um novo tipo de sociedade está se formando com isso. É uma sociedade técnico-informacional, ou sociedade do conhecimento. Antes de eu explicar, pessoal, porque eu sempre explico e depois vou ler e acabo lendo aquilo que eu já expliquei. Então vamos lá, daqui a pouco eu explico. Neoliberalismo. Gente, neoliberalismo é o conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas, ou seja, resumindo, neoliberalismo é o capitalismo excessivo, aquele capitalismo controlado pelo governo ali, onde ele tem aquela sociedade de exploração, onde o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Livre mercado, total liberdade de comércio, pessoal. Que a pessoa ali, ó, você tem um gato, eu tenho um coelho, vamos trocar os dois, aí o gato pelo coelho, não, mas o coelho vale mais que o gato, então você me volta a 20, aquela coisa assim, sem a interferência do governo. Poxa, parece legal. Só que, gente, tem uma outra questão nisso. O livre mercado busca muita desigualdade, porque beneficia o rico. Porque o rico sobre o pobre, ele tem uma vantagem muito grande. E o pobre já se sente até acuado pelo fato do cara ser rico. E, gente, a desigualdade corre muito solta no livre mercado, no livre comércio, tá? Então, não pense assim que o livre mercado é aquela coisa boazinha tal, porque a coisa não é feita de forma igual. Como que eu posso dizer? Você tem um reino ali que tem ferro. Teve uma novela que passou na Globo, acho que é Em Nome do Rei, e o primeiro capítulozinho ali, o segundo capítulo, ela falava isso, exatamente, que tinha ali vários reinos, aí tinha um reino que era muito abundante em água, e tinha um outro reino que era abundante em ferro. Só que aquele que tinha água ali, ele não precisava tanto de ferro, né? E o que tinha o ferro ali, que tinha os minérios de ferro, ele precisava muito de água, porque ele não vivia sem água. Aí o que aconteceu? O rei era até bonzinho, era o Marco Nanini que fazia o rei, se eu não me engano. E a menina era aquela Bruna Marquezine. Só que a princesa era ruim. E aí o que ela fez? Ela chegou pro pai e falou, não, pai, peraí, não vamos trocar água por ferro, assim, a gente não precisa tanto de ferro. Então nós vamos fazer o seguinte, vou dar um exemplo, cada litro de água vai ser 10 quilos de ferro. Aí ele falou, não, mas não é justo, filha. A rainha fulana, não lembro o nome agora, sempre foi nossa amiga, sempre foi nossa aliada, o certo é trocar 1 quilo de ferro por 1 litro de água. Não, pai, porque eles precisam mais de água do que nós de ferro, então nós vamos fazer assim. Puxa, gente, então isso é o livre mercado. Sempre você vai ver um cara que precisa mais, que nem você pega um amigo seu, comprou um carro zero ali, de repente ele ficou desempregado, ele não vai poder pagar. Aí o cara pagou 40 mil num carro ali, um carrinho simples, aí ele pagou 40 mil no carro. E aí ele... Daqueles 40 mil, ele pagou 17. Aí falta ali, né, 23 mil para ele poder pagar o valor restante.
Só que você não vai pagar os 17 que ele deu no carro. Você vai dizer, não sei o que. Aí o cara tá tão apertado, ele tá tão desesperado, que ele te vende o carro por 11. Aí você dá lá 11 mil pro cara, às vezes até menos, e assume a dívida. Só que seja, o cara ficou com o carro ali 1, 2 meses, meu, e perdeu 6 mil reais. E você tinha condições de pagar os 17 para ele, mas ao invés de você ajudar o seu amigo e pagar o preço justo, você escolheu explorar ele. O cara tá apertado, não tá enforcado, pumba. Você foi lá dar um valor muito menor. E aí o que acontece com o seu amigo? Poxa vida, o cara já estava desempregado, tudo. Além dele perder o carro, ele ainda perdeu 6 mil reais ali num prazo de 1, 2 meses que ele ficou com aquele veículo. Então, gente, isso acontece no livre mercado. Então, não é tão bonzinho assim quanto parece, tá? Um trocar com o outro ali, sem interferência, porque o governo acaba interferindo de uma forma a equilibrar a coisa. Senão, fica muito desleal a concorrência. Vamos lá. A mínima participação estatal... Ah, tá. Ainda estava no livre mercado, desculpa. A mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Diminuição do tamanho do Estado. Quando a gente fala diminuição do tamanho, não é territorial, tá? É diminuição econômica, tá? Diminuição de poder do Estado. Política de privatização de empresas estatais e a livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização. Abertura da economia para a entrada de multinacionais. Então, pessoal, livre mercado, putz, tinha um monte de coisa para falar do livre mercado aqui, eu acabei cortando. Gente, o livre mercado, ele afeta na política de privatização das empresas, ou seja, as empresas estatais elas vão diminuindo porque o Estado não tem poder e como tem ali o livre comércio, são mais baratos, tal, a empresa pública acaba ou privatizando ou morrendo. Livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização. Que é o que? A globalização, a gente vai falar logo em seguida, é exatamente isso, tá? Os mercados internacionais, tá? A moeda internacional correndo solta aqui sem tributação e o pessoal, o nosso país acaba virando o que? Uma feira livre, uma feira do rolo, né? Todo mundo aí deve conhecer, aí na sua cidade deve ter uma feira do rolo. Acaba virando uma feira do rolo o país. Por quê? Porque todo mundo entra, faz o que quer, gente, acaba o país, daqui a pouco ele vai ser tomado, né? Igual aconteceu lá no início do nosso país, aí, da história do nosso país, ele vai acabar sendo tomado. Então precisa, né, não é tão positivo assim. E a abertura da economia para a entrada de multinacionais. As multinacionais entram e descem a linha. Pessoal, tem um vídeo que é muito legal, conta a história, dá uma procuradinha no YouTube. Conta a história, pessoal, do João Gurgel, acho que é João do Amaral Gurgel, alguma coisa assim. Que foi, gente, os mais novos não vão conhecer esse cara, não vão conhecer nem o nome dele. Gente, ele foi um cara que ele fez lá cursos técnicos, Senai, alguma coisa, e desde criança, desde jovem, ele teve a paixão pelos carros, e ele sonhava em montar a sua própria empresa. E ele montou. Ele foi trabalhar aqui, foi trabalhar ali, juntou o dinheiro, foi lá, pumba, montou a própria empresa dele, e ele começou a financiar carro para o exército brasileiro. E aí fazia jipes, aquelas coisas para o exército, saía mais barato, era uma empresa brasileira, né? E logo ele conseguiu a concessão para fabricar carros para as ruas. Então, meados dos anos 70, anos 80, a Gurgel, ela dominou mesmo. Ganhou o mercado, porque era barato, era um carro brasileiro, gente. Então o negócio era muito barato. Aí o que aconteceu com as 4 multinacionais gigantes que tinham na época aqui no Brasil? Que era a Ford, a GM, a Volkswagen e a Fiat. Meu, eles chegaram pro governo e falaram, escuta aqui, eu pago tanto de imposto, eu faço isso. Vocês estão com a empresa de vocês aí que tá matando a gente é multinacional. Então, a gente aqui, vocês têm que dar um jeito. Aí o que aconteceu? Logo em seguida, assumiu lá José Sarney, e aí o militarismo saiu. E aí quando entrou essa bendita dessa democracia, que o pessoal chama de democracia, eu chamo de escravidão, né? A gente não vai entrar aqui em questões pessoais, cada um tem a sua opinião. Essa democracia que surgiu hoje, José Sarney, no seu governo, fez o quê? Bloqueou a construção, o fornecimento. Quer dizer, o João Gurgel ele já não podia mais fazer carro para a rua, só para o exército. Aí logo em seguida entrou o Fernando Collor de Mello. E aí o que aconteceu no governo do Fernando Collor? Deu aquela lambança toda, daqui a pouco foram lá. Eu não sei se foi no governo do Collor ou no governo do Itamar, né? Que o Collor sofreu impeachment. Mas entre esses dois governos, a Gurgel foi rompido o contrato da Gurgel com o exército também. E ele parou de fabricar carro para o exército. Ele não podia fazer carro para a rua e não podia fazer carro para o exército. Ou seja, a empresa aí não servia mais para nada. Aí ele começou a fazer máquinas de indústria, essas coisas, agropecuária, tal, né, trator, essas coisas. Ele não podia fazer mais nada. E aí, quando chegou no governo do Itamar, o Itamar teve a chance de recolocar a Gurgel no mercado. Uma empresa brasileira. Uma montadora brasileira. O que o Itamar fez? Vamos refabricar o Fusca.
e botou o Fusca de novo em linha. O Fusca, que era um carro que já estava fora de linha, um carro com 70 anos de fabricação, botou o Fusca de novo na linha e matou a Gurgel. E aí o que aconteceu com o João Gurgel? Morreu, acho que em meados, não lembro se foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, faleceu de velhice e tal, pobre, e com um sonho destruído, um homem que montou uma empresa de veículos brasileira que vendia veículos baratos, morreu o sonho dele, morreu pobre. Aí o que aconteceu recentemente com a Gurgel? Chegou um malandro lá, uma empresa lá toda cheia de coisa, pegou o nome da Gurgel, comprou a empresa, pagou acho que R$900, se eu não me engano, para a família Gurgel pela licença do nome. Ou seja, a família Gurgel hoje ela nem pode usar o nome Gurgel, se montar uma empresa de qualquer coisa não pode usar. O nome foi patenteado para tal empresa lá, não lembro qual que é o país. R$900 foi vendida a franquia da Gurgel. Olha só, gente, que história triste. Um homem, gente, meu Deus do céu, um visionário, um homem que começou a fazer o Brasil crescer com um produto que era seu. Mas as multinacionais foram lá, engoliram, e através da corrupção os governos foram matando uma empresa brasileira para quê? Para encher o bolso de dinheiro, para encher de arrecadação, e as multinacionais, ó, pá. Logo em seguida, o que aconteceu também? Entrou nesse meio termo, no começo dos anos 90, chegou a Peugeot e chegou a Renault no Brasil, e logo em seguida a Citroën também. E aí deitaram e rolaram aqui, quer dizer, as multinacionais, o país, me perdoa a expressão, abriu as pernas para as multinacionais e mataram uma empresa nacional que fazia carros baratos. Gente, então, a globalização, gente, olha o efeito da globalização, o impacto dela. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com a escola? A gente já vai falar. Aqui, globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações. Na teoria é lindo, né? Mas na prática vocês viram o exemplo que eu dei. Âmbitos: econômico, social, cultural e político. Ou seja, você trazer várias culturas, né? Através, você vai trazer carros da Europa, carros da América do Norte e carros da Ásia, e aí você vai trazendo a cultura deles junto com os produtos que eles vêm trazendo, qualquer que seja o produto. Integração de mercado existente entre os países. Agora, o processo de globalização, pessoal, ele se constitui pelo modo como os mercados de diferentes regiões interagem entre si, aproximando mercadorias e pessoas. Com o fato da revolução tecnológica ter acontecido ao mesmo tempo que a globalização no neoliberalismo, a educação tornou-se um problema econômico. Olha aí a educação entrando. Tornou-se um problema econômico na visão neoliberal, já que a educação passou a ocupar um novo papel central no novo padrão de desenvolvimento capitalista. Pessoal, antes de continuar, eu vou fazer uma explicação. Deixa eu só subir aqui. Olha só. Opa, subiu demais. Não, se você não lê, você não consegue. Vamos lá. Isso aí. Então, pessoal, olha só. Vocês viram que eu contei a história do João Gurgel? Eu acho que vale a pena procurar lá assim, ó, história da Gurgel. No YouTube tem um videozinho de 9, 10 minutos ali que conta a história dele, muito triste, gente. Ele chegou a levar... Aliás, João Gurgel, pessoal, foi o cara que fabricou o primeiro carro elétrico do Brasil. Hoje você vê aí as grandes montadoras se gabando aí com carro elétrico. Gente, ele fez o primeiro carro elétrico, levou lá no programa do Silvio Santos, quando o SBT ainda se chamava TVS na época. E para vocês verem, cara, que história triste, uma pessoa que teve um sonho destruído por conta de ganância de políticos e de multinacionais. E é isso que a gente fala sobre o prejuízo da globalização, porque os países, eles vão chegando aqui, daqui a pouco eles dominam o nosso país, e dominaram, porque as 4 multinacionais que tinham aqui, elas obrigaram o governo a tirar a Gurgel do mercado, porque falou assim, ó, se você não fizer isso, a gente vai sair do seu país, e aí você vai ficar com tanto desempregado, e aí sua economia vai cair, e o governo, não, nós não podemos deixar a economia cair, e foram lá e mataram uma empresa brasileira. Joia? Impactos disso na educação, pessoal. Deixa eu ler a última frase de novo aqui. Como a tecnologia, essa revolução tecnológica, ela aconteceu no mesmo tempo que a globalização no neoliberalismo, a educação ela tornou-se um problema. Por quê, pessoal? Porque não era interessante você ter uma escola que ensinasse A, B, C, vamos ensinar lá o aluno a declamar poemas, vamos ensinar o aluno sobre a história do Brasil. Meu, nada disso servia porque os caras precisavam. Você pega ali um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, com Robbie Williams. Gente, esse filme, ele explicita muito bem o que aconteceu nessa questão da revolução tecnológica, da revolução industrial, que foi o neoliberalismo. Ele narra muito bem por quê? Porque
No filme, ele narra ali uma escola tradicional em que chegou um professor que ele percebeu que os alunos tinham aptidões. O aluno gostava de de atuar, o outro gostava sei lá, de cantar, o outro queria ser atleta, e ele começou a incentivar isso nos alunos. E a escola era uma escola técnica, era uma escola tradicional, onde os pais, quando eu digo pai, é pai mesmo, não é pai de pai e mãe, não, é pai. Os pais, eles chegavam e falavam assim, ó, você vai ser médico igual eu, você vai ser advogado, você vai ser administrador, você vai ser um senador. E aí o filho, ele às vezes não tinha timbre para aquilo, não tinha tino, né? Não tinha tino para aquele tipo de coisa, gente. A função dele era outra, ele gostava de atuar, ele queria fazer outra coisa na vida dele. Outra indicação que eu posso fazer é o desenho B-Movie, da DreamWorks. Também fala do mesmo tema da abelhinha lá, que nascia já com a função que ela ia fazer quando fosse adulta, e de repente a abelhinha descobriu que ela queria fazer outra coisa. Então, tanto o desenho B-Movie, quanto o filme Sociedade dos Poetas Mortos, eles abrangem a mesma coisa. E vou dar mais uma indicação, a terceira indicação, olha que legal. O Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts. Inclusive, o Sorriso de Mona Lisa, ele é tipo uma versão feminina do Sociedade dos Poetas Mortos. É praticamente o mesmo filme, os dois valem a pena, e o B-Movie também. B-Movie, a história de uma abelha. Então, pessoal, falava do quê? Você tinha que fazer aquilo que a sociedade queria. Então, quando chegou o neoliberalismo, Revolução Industrial, aquela coisa toda ali, o que aconteceu? A escola precisava atender às necessidades da sociedade. Então, você precisava formar pessoas para o mercado de trabalho. Então, estava ali aquela questão ali, né, a indústria tomando conta em todos os segmentos possíveis. Então, a escola servia para quê? Virou um curso técnico. Começaram inserir ali cursos técnicos em cima da escola, e a escola começou a formar o quê? Profissionais técnicos. Então perdeu a essência. Você já não formava mais um cidadão crítico, uma pessoa que ia pensar, não, você formava ali um produto para servir a uma empresa. Tá? Então esse foi o grande impacto, pessoal, da globalização, da revolução tecnológica e do neoliberalismo na educação. Foi que a escola perdeu o seu senso crítico. O aluno, ele já não era mais formado para se tornar um cidadão consciente, um cidadão que pensasse, que transformasse a realidade, mas um cidadão que crescesse para servir aquela sociedade. Que foi uma sociedade horrível, porque, nossa, mas o país cresceu assustadoramente, tá, legal, bacana, mas olha o meio ambiente, degradou o meio ambiente de uma forma, gente, que a gente quase, eu já falei isso num vídeo, a gente quase foi pro paraíso dos dinossauros lá, quase foi dizimado, por conta dessa ganância, desse crescimento assustador, tá? Pessoal, vamos dar continuidade no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já deu o horário dele, senão fica muito longo, fica cansativo, tá? Então pausa aí para ir no banheiro, tomar uma aguinha, e a gente já retoma os estudos, tá bom? Até daqui a pouco.